Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Estendo as boas-vindas aos inimigos deste canal também. Sintam-se à vontade, como sempre vocês se sentiram, para descer a lenha, descer o sarrafo nas nossas argumentações aqui. Vamos para a sexta refutação, ao sexto argumento do pastor Eleazar. Ele diz assim, abre aspas para ele: o chifre pequeno profanaria o santuário por 2.300 anos. Antíoco profanou o templo por 1.180 dias, nem sequer 1.150 dias. Um erro de 70 dias. Fecha aspas. Esse é o quinto argumento do pastor adventista. Gente, primeiro, antes de tudo, afirmar que 2.300 tardes e manhãs correspondem a 2.300 anos é uma afirmação presunçosa, baseada em equívocos hermenêuticos e, obviamente, também numa tentativa desesperada de acomodar a tal interpretação as conveniências teológicas sustentadas por uma denominação que nasceu de um fracassado movimento profético e sempre desconheceu as implicações do Evangelho de Cristo em favor de sua igreja. Antes de tudo, a gente tem que dizer isso. Outra coisa que a gente tem que ressaltar desse quinto argumento do pastor adventista é que ele está assumindo que Antíoco profanou o templo. Ele está assumindo, Antíoco profanou o templo, né? Ele evidentemente não vai concordar lá com a quantidade com a duração do tempo de profanação, mas pelo menos agora ele está reconhecendo que Antíoco profanou o templo. Até que enfim, né? Alguém está reconhecendo que Antíoco profanou o templo. Bom, vamos lá. Se assumirmos a fórmula espúria de interpretação profética de que um dia, em qualquer profecia, é igual a um ano, como faz a teologia adventista, os 2.300 anos caem por terra, porque ao próprio profeta Daniel foi revelado o tempo de duração da profanação do santuário. Dizem os versos 7, 11 e 12 do capítulo 12 de Daniel, que eu leio agora. Olha isso aqui. Daniel capítulo 12 está tratando, dentre outras coisas, da profanação do templo pelo chifre pequeno, revelada pela visão relatada no capítulo 8. Olha o verso 7 de Daniel capítulo 12. Então eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos, e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Primeiro tem esse detalhe aqui. São expressões simbólicas. Tempo, aqui em Daniel, o próprio Daniel revela isso aqui no capítulo 11, tempo seria um ano. Tempos, no plural aqui, poderia ser 2 anos, que é o que comumente se aceita. 2 anos. E metade de um tempo, metade de um ano. Pronto. Isso aqui dá o quê? 1.260 dias. Olha a coerência do texto bíblico. 1.260 dias. Aí no verso 11 está dito o seguinte: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1.290 dias. Viram? Primeiro nós temos um indicativo, através da expressão simbólica de tempo, tempos, metade de um tempo, consistindo em 1.260 dias. E depois nós temos aqui a revelação de que, a partir do instante em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida,
haveria ainda 1.290 dias. É um número coerente com o número apresentado anteriormente de forma simbólica. Tempo, tempos, metade de um tempo. Vocês estão vendo que há uma coerência aqui? Porque 1.290 dias é maior do que 1.260, né? E aí no verso 12, bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias. Outro número coerente e em harmonia com essa escala crescente do tempo de duração das profanações. E aí, é óbvio que a Bíblia não está tratando especificamente do tempo de duração da profanação, mas, e principalmente também, dos efeitos, das implicações, dos desdobramentos dessas profanações perpetradas pelo chifre pequeno. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque no quinto argumento, o pastor adventista diz: o chifre pequeno profanaria o santuário por 2.300 anos. Antíoco profanou o templo por 1.180 dias. Nem sequer 1.150 dias. Um erro de 70 dias. Ora, a Bíblia, ela não procura ser exata aqui. E eu tenho um texto rapidinho para ler acerca dessa questão de número. Aqui, deste livro, olha o livro. A Teologia do Antigo Testamento de Bruce K. Waltke, da editora Vida Nova. Aqui a página 619. O erudito diz o seguinte, o teólogo Bruce K. Waltke diz o seguinte: olha, presta atenção nisso aqui. A Bíblia muitas vezes usa os números de forma não exata, como valores arredondados ou de maneira retórica, por razões de ênfase ou em um sentido hiperbólico. Então, em determinadas circunstâncias, quando a Bíblia fala de números, ela não quer expressar, por exemplo, uma exatidão numérica. Ela pode querer expressar, como disse aqui o eminente teólogo Bruce K. Waltke, ela pode fazer isso por várias razões. Questão simbólica, uma questão hiperbólica, né? Aí vem o pastor adventista, que é fraquinho, muito fraquinho em teologia, e ainda diz o seguinte, ele emite aqui uma informação que nós nunca tivemos, né? Ele diz assim, que Antíoco profanou o templo durante 1.180 dias. Número cravado, 1.180. Né? Aí eu perguntaria, de onde o proponente tirou o número 1.180, afirmando que essa foi exatamente a soma dos dias em que Antíoco profanou o santuário? De onde ele tirou isso? Entretanto, ainda que fosse o número exato de dias em que Antíoco tenha profanado o santuário, isso não significaria que tanto o santuário quanto a cidade e o povo estariam livres dos desdobramentos nefastos provenientes da profanação ordenada por Antíoco. Ou seja, Antíoco profanou o templo durante um determinado período, mas os efeitos dessa profanação seriam sentidos pelo povo por mais algum tempo. É isso que eu quero dizer. E a Bíblia fala disso aqui no capítulo 12. Olha, 3 números foram apresentados aqui no capítulo 12. Tempo, tempos, metade de um tempo, o que concordamos equivale a 1.260 dias literais. Depois nós temos 1.290 dias e, por último, nós temos 1.335 dias. Certo? São números menores do que os supostos 2.300 anos proposto pela Igreja Adventista. Bom, além do mais, as citações de certos números da Bíblia deveriam ser analisadas com cuidado. Por que nós dizemos isso? Pois, em certos casos, não se pode aplicar um rigor matemático a essas citações de números. Vide o caso de Jesus, que afirmou que iria ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra, quando ficou 2 noites e 1 dia. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí? Como é que ficaria
o proponente diante deste fato consagrado nas Escrituras Sagradas? A Bíblia diz 3 dias, 3 noites, mas Jesus fica 2 noites e 1 dia. E aí? Em Daniel 8, a profanação teve seu tempo de duração pré-determinado em 2.300 tardes e manhãs. Nós já frisamos isso e vamos continuar frisando até o fim dos argumentos do jovem pastor adventista. A palavra dia, yom, no hebraico, e dias, yamem, dias, no plural, no hebraico, não aparecem aqui. Essas palavras não aparecem aqui. Para que a igreja pudesse aplicar aquela fórmula espúria, aquela fórmula do dia-ano. As palavras dia e yom, dias e yamim, no hebraico, não aparecem aqui. Então, 2.300 tardes e manhãs. E se indica também outra coisa, hein? Que a igreja, a teologia adventista perde de vista. Isso indica que após esse período não haveria mais profanação. Não haveria mais profanação. A teologia adventista arbitrariamente afirma que o período de 2.300 tardes e manhãs correspondem a 2.300 dias, anos. Se aplicar essa fórmula mágica de interpretação aos números citados em Daniel, versos 7, 11 e 12, a teologia adventista teria que chegar a 1.260 anos, 1.290 anos e depois 1.335 anos. Porque esses foram os números citados dentro dos quais a profanação se daria e os efeitos dessa profanação seriam sentidos pelo povo. E aí? Ou o profeta Daniel recebeu informações conflitantes acerca do tempo de duração da profanação da qual o santuário estaria livre num período máximo de 1.335 dias, ou a interpretação adventista está flagrantemente equivocada. Não dá para ficar com as duas. A conclusão é uma só. Ou a Bíblia está errada, o que eu não acredito, ou a teologia adventista está errada. Eu acredito nessa hipótese. Portanto, desde o início da profanação do santuário, perpetrada pelo chifre pequeno, até o tempo em que tanto o santuário quanto o povo ficariam livres de suas consequências nefastas, decorreriam 1.335 dias, e não 2.300 longos anos. Assim sendo, para estarmos em harmonia com o texto profético, 2.300 tardes e manhãs não podem corresponder a um período maior que 1.335 dias. O Dr. Raymond Cottrell, num artigo publicado acerca dessa interpretação histórica e tradicional da igreja de Daniel 8,14, evidentemente objetando a interpretação histórica, afirma que a profecia das 2.300 tardes e manhãs, esse período de 2.300 tardes e manhãs, tem um sentido de 1.150 dias literais, porque é uma referência aos sacrifícios diários suprimidos. Suprimidos. Os sacrifícios foram suprimidos. O sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, eles foram suprimidos. Então, são 2 sacrifícios suprimidos, o da manhã e o da tarde. 2.300 sacrifícios, dividido ao meio por 2.150. 1.150 dias. Mas a Bíblia afirma, olha, o período de duração da profanação e os seus efeitos serão sentidos por quanto tempo? 1.260, 1.290, 1.335. A própria Bíblia, ela não tem a intenção, o próprio escrito profético não tem a intenção de cravar um número único como sendo o tempo de duração exata da profanação. Porque ela acrescenta aqui, além das 2.300 tardes manhãs, que é um período expresso de modo simbólico, ela apresenta de modo simbólico tempos, metade de um tempo, o que corresponderia a 1.260 dias, 1.290 dias e 1.335 dias.
Portanto, 2.300 tardes e manhãs, elas têm que caber dentro desses números aqui citados no capítulo 12. Para que não haja contradição, conflito no próprio texto profético, há que se fazer essa dedução, há que se chegar a essa dedução. 2.300 tardes e manhãs não podem corresponder nem a 2.300 dias literais, que ultrapassariam o tempo de duração dessas profanações preditos, os tempos preditos aqui em Daniel 12. 1260, tempos metade de um tempo, 1290, 1.335 dias. Vocês estão entendendo? Então, querer fazer afirmações taxativas como essa que ele faz no quinto argumento é bobagem. É coisa digna de alguém que é muito fraco em teologia, especialmente em análise de teologia profética, em análise de textos apocalípticos, como é o caso do texto do livro de Daniel. Nós vamos ficando por aqui. Nós vamos voltar no próximo argumento. Deixa eu ver aqui qual é o próximo argumento dele aqui. Eu acabei de trabalhar o sexto argumento dele. O sétimo argumento dele é: Jesus situou a abominação desoladora no futuro. Ou seja, mais uma vez, ele parece que ele quer fazer um desdobramento dos argumentos dele, né? Ele já tratou dessa questão lá quando ele afirma que a profanação se daria no tempo do fim, né? Mas aí agora ele faz um desdobramento dos seus próprios argumentos e vai querer enfiar de novo goela abaixo dos incautos o argumento de que Jesus situou a abominação desoladora no futuro. Esse seria o sétimo argumento dele que a gente vai tratar no próximo vídeo. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até aqui. Que Jesus unja a sua mente para que você possa compreender a sua palavra sem nenhum entrave, sem nenhuma pedra no caminho. É o que eu rogo em nome de Jesus. Amém.